Olá, tudo bem? E aí? Vamos lá para mais uma aula de inglês? Só que hoje essa aula vai ser bastante diferente. Eu trouxe uma convidada muito especial. É minha ex-aluna, Chayenne Carvalho. A Chayenne e seu noivo decidiram há 3 anos mudar-se para Dublin. Vamos lá então conhecer como tem sido essa experiência? Ei, Chayenne, tudo bem com você? Como é que você está? Quanto tempo? Olá, Olá, estou, tudo bem? estou bem e você? Obrigada pelo convite. Adorei. Que bom, estou muito empolgada, principalmente porque eu tenho certeza que você vai esclarecer aí muitas dúvidas das pessoas, principalmente de brasileiros que têm vontade de ir a Dublin e viver essa experiência do intercâmbio. Chay, eu lembro que foi em 2016 que você foi a Dublin. Fala um pouquinho assim como tem sido essa experiência, ter saído do Brasil, ter ido para outro país. No começo tem sido bem intenso, essa é a verdade. Agora a vida já está um pouquinho mais estabilizada, já faz uns anos já que eu tô aqui, mas foi uma mudança total, sair da zona de conforto, né? Eu nunca tinha viajado internacionalmente, então foi a primeira viagem assim para já sair, para já morar fora. E Puxa. sim, e ter o contato com outra cultura tão de perto e viver o dia a dia, e principalmente numa língua que você não conhece, acha que sim, mas quando a gente chega aqui, não. É, É totalmente diferente, né, Chay? sim, bastante. Mas a cidade é linda, as Que escolas são muito boas. Eu gostei muito, foi uma experiência muito gratificante, porque não só pelo aprendizado de inglês, mas como pessoa, realmente. Porque eu morava com os meus pais no Brasil e vim pra Uhum. cá e tive que aprender a dividir casa com pessoas que eu nunca vi na minha vida. Não é da minha Puxa, família. imagina. Que experiência, hein? Que coisa. Sim. Caramba. Chay, como que são os irlandeses? Você sentiu o acolhimento por parte deles logo que você chegou? Ou demorou um pouco? Sim, sim. Quando eu pisei aqui no táxi do aeroporto pro meu hostel, eu já senti esse acolhimento. Tava Que super legal. nervosa. O senhorzinho o taxista veio conversando comigo o caminho todo. Me deu Que várias dicas, legal. inclusive, de onde achar casa, de onde ir, de onde é o mercado mais barato. Eles são muito, muito, muito acolhedores, muito amigáveis, adoram conversar e adoram brasileiro também. Tem muito brasileiro aqui em Dublin, na Irlanda toda. Eu imagino. Então, aproveitando, né, falando de Dublin, enfim, da Irlanda, é verdade que eles gostam de uns pubs? Porque eu sempre ouvi falar que eles adoram. De onde tem aquele bar vermelhinho tão famoso. Eu tenho bar. É, tem um bar. Fala um pouquinho pra gente, Chay, se isso é verdade ou se isso é lenda. Não, é 100% verdade. 100%. Eu moro no centro da cidade, eu posso dizer que tem um pub em cada esquina. Que legal, que interessante. O pub é uma coisa não é uma coisa muito cultural mesmo deles. Famílias inteiras vão no pub. De domingo para o almoço. É É, mesmo. sim, Eu não sim. tinha essa visão. Você acredita? Nunca estive em Dublin. Eu não tinha essa visão que era familiar, que iam, no caso, né, famílias, né? A sensação que é só jovens, assim, né? Então não tem Não. nada disso. Sim, depende do horário que você vai, né? Ah, certo, Depende do certo. horário. Mas desde muito cedo, todo mundo aqui, todos os irlandeses são acostumados a ir no pub para assistir um jogo de rugby, de futebol, que eles adoram esportes aqui, qualquer tipo de esporte. Então o pub é o lugar para ir tomar uma pint com os amigos, com a família de domingo. Sim, é cultural deles. E durante o lockdown, eu acho que o que mais todo mundo sentiu falta foram dos pubs abertos, com certeza. Bom, aproveitando de pub, saídas e tudo mais, você estudou inglês americano, Chay. Como eu sei que o inglês irlandês é bem diferente, fala um pouquinho pra gente, então, como que foi? Você sentiu a diferença? Principalmente com o taxista, como foi essa experiência? Nossa, foi aterrorizante no começo. Eu Uma, imagino. é uma mudança muito drástica, de verdade. Inclusive, hoje em dia, quando eu escuto o inglês americano, é como se a minha mente relaxasse, porque para mim, como foi o primeiro contato com o inglês americano, é mais fácil. Mas isso significa que o Irish seja difícil. Essa é uma questão de costume. Mas, por exemplo, só uma coisa rápida. Por exemplo, aqui pants é trousers e underwear é pants. Então, para uma pessoa que não sabe muito do idioma, chega aqui e vai falar com as pessoas, e a pessoa, hã?
Imagino a diferença e descendência. Sim, sim. E na escola também, tanto gramatical quanto na pronúncia e no spelling principalmente, né? Na hora de escrever, que às vezes no inglês americano tem double ou vice-versa de letras. E isso muda muito. Eu tive um pouco de dificuldade na hora de escrever redações, exatamente por causa disso. A palavra estava certa no inglês americano, mas na gramática britânica e irlandesa estava errado. Caramba, que coisa. Então quer dizer que isso impactou um pouco, assim, né? Por conta das diferenças. Sim. Nossa, Chay, cara, você vem estudando, continuou fazendo curso de inglês aí em Dublin ou não? Só o trabalho mesmo que tem te ajudado a entrar mais nesse universo? Não mais. Mas eu comecei aqui no nível intermediário, terminei no Advanced Plus. Então, só que o que me ajudou muito foi a convivência e os trabalhos. Eu comecei desde babá, fui cleaner, trabalhei numa deli fazendo sanduíche. Tipo, foi? Sério, Chay? Caramba, que legal! Fiz de tudo um pouco. Fiz estágio no escritório de contabilidade, então é muito enriquecedor esse contato com eles. Eu acredito que foi o que mais me ajudou. Claro, a escola ajuda, mas o contato... Bom, se a gente está falando então de convivência, contato, língua, as gírias dos irlandeses são extremamente diferentes dos americanos. Fala um pouquinho, Chay, quais gírias que você conhece aí que você pode aí nos ajudar aí? Sim, acredito que quase todo mundo já ouviu falar dessa, que é o crack. What's the crack? Bem famoso. O que quer dizer isso, na verdade? Acho que muitos não sabem, eu acredito. Sim, o crack vem do gaélico, que é a língua nativa da Irlanda, né? E certo. o crack, ele tem as variações. Pode ser what's the crack, que pode significar what's news, what's happening. Que legal. Nesse sentido. Crack. E também você pode falar o crack no sentido de fun, de divertir. Let's go for a crack. How was the crack yesterday? Então, tem várias variações. Que bacana, que legal. Qual outra, assim, Chay, você teria alguma outra pra tá passando? Tenho, sim. Tem uma palavra que fala doze, que eles falam muito. You're doze. Significa annoying, irritante. You're doze. Sim, é muito irlandês de falar. Também tem o thanks a million. Thanks a million? Sério? Então quer dizer que na Irlanda é bastante usado, então, esse thanks a million. Então eles usam bastante. Muito. Que legal, que bacana. Sim. Porque é legal escutar alguém que tem vivido, por exemplo, né, no seu caso, né, na Irlanda, porque a gente escuta, né, thanks a million. Só americanos que falam, né? Não, aí os irlandeses, né, usam bastante. O que mais, Chá, que você poderia passar pra gente, assim? Então, thanks a million, crack. Quando você vai pedir um sanduíche, normalmente, irlandês não fala ketchup. Eles falam red sauce. Red sauce, cara, eu ouvi mesmo, sim. Você comentou, fiquei em choque, red sauce. O ketchup é tão comum, né? E red sauce. E você teve alguma confusão, passou por alguma situação com relação a essas gírias, Chay? Você se recorda de alguma situação? Sim, porque uma vez eu fui no pub e eu perguntei, where's the toilet? Onde é o banheiro? E o menino, the Jack's? Eu assim, Jack? Não é o Jack, é o toilet. Não, the Jack. Aí uma amiga, não acredito. Sim, aí uma amiga que estava comigo falou assim, não, the Jack's é o banheiro, é o toilet. Eu assim, então tá bom. E aí... Isso é sensacional. E é o Jack's que eles chamam, Chay? Sim, alguns chamam de Jack, outros chamam de Lou, mas o Lou acho que é um pouquinho mais British, um pouquinho mais britânico. Exatamente, é um pouco mais britânico, exatamente, já ouvi falar. Mas se você falar Jack's, o irlandês com certeza vai entender. De outra nacionalidade talvez não, mas o irlandês vai. Isso é demais, é muito interessante. E você tem mais alguma outra ou eu posso partir para uma outra pergunta? Quero perguntar... Tem uma expressão que nós costumamos falar bastante, é a rack of, que significa a lot. A lot. Consegue dar algum exemplo para nós? Por exemplo, em Dublin, there is a rack of Brazilian.
Rock of Brazilians, e não lots of Brazilians, tons of Brazilians, que o americano poderia dizer, por exemplo. Que interessante. A Rock Of. Rock of faz sentido, que é uma pilha. Ai, que interessante. Chay, última pergunta, então. Tem sido maravilhosa essa entrevista. Quais são os seus planos? O que que você pensa? O conselho que você daria para alguém que pensa então em ir a Dublin? E seus planos também? Pensa em ficar, pensa em voltar? Diz aí para nós. Sim, os meus planos, hoje eu já moro aqui, o meu plano é só voltar para visitar mesmo. Já tenho minha vida, já tenho meu emprego, minha casa, então aqui já estou estabilizada, adoro essa cidade, porém o clima pesa um pouquinho, que é muito frio, chove muito. Eu imagino. E o conselho que eu dou para quem queira vir, venha. Tem muito brasileiro, mas também tem muito irlandês, então dá para praticar sim o inglês, é só ter um pouquinho de força de vontade. Eles são super solícitos, vale muito a pena. Tem bastante brasileiro, mas os brasileiros ajudam também. Pesquisem muito antes de vir, isso é o principal. Que legal. Pesquisar, você fala no sentido de para poder encontrar um bom lugar, para poder não se decepcionar. Também, a questão, pesquisem, questão de visto, se é isso que vocês procuram. Se é mais fácil que outros lugares ou não, se vai atender às suas necessidades. Questão de visto é um ponto, questão de dinheiro monetário, quanto você vai gastar é importante de saber durante a sua estadia. Se planejar para vir, eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar. Se planejem e venha. Planejar. Ótimo, maravilhoso. Eu comecei a planejar o meu intercâmbio com 2 anos de antecedência. Eu fechei em 2014 e embarquei em 2016. Então foram 2 anos de planejamento exatamente para não ter surpresas. E eu ter certeza que era aquilo que eu quero. Uma pessoa que não gosta de frio e chuva, é complicado vir para Dublin, porque chove e faz frio. E faz frio, então quem não gosta de frio, de chuva, não é um lugar que você recomendaria, né, Chay? Não. Pra pessoa viver. Que interessante. Legal conversar com alguém que vive esse cotidiano. Chay, para terminar, esquecendo do principal, como tem sido essa situação do Covid-19 aí na Irlanda? O que você falaria para nós? Porque aqui no Brasil, infelizmente, nós temos muito... nós estamos tendo muitos casos, a situação está bem complicada aqui. E aí, para vocês, como que está? Aqui a vida já voltou quase ao normal, porque o governo tomou restrições muito no começo da pandemia. Aqui, fechou as fronteiras e tudo mais. Isso foi no começo de março, antes do St. Patrick's Day, que é o big evento que todo mundo espera, vem gente do mundo todo, e foi cancelado. Foi cancelado. Foi cancelado, evento, então. Não teve. As restrições começaram logo depois do St. Patrick's Day, não teve o festival, ninguém veio, a cidade fechou. E eu acredito que isso deu uma contribuída pra gente já... Quase todos os comércios estão abertos. Claro que com as restrições de 2 metros de distância, todo mundo usando máscara. Antes não era necessário, mas desde segunda-feira, desculpa, saiu uma lei que é obrigatório máscara em transporte público, porque os casos estão subindo de novo, e antes não tinha, ficaram quase 15, 20 dias sem casos. Puxa! E aí as pessoas... Exatamente, porque o comércio já tá reabrindo, muitas coisas. Então, os casos começaram a subir de novo. Então, eles estão tomando algumas medidas aí para deixar mais estável. Mas eu acredito que Chegamos ao fim a mais uma aula de inglês. Uma aula bem interessante, né? Principalmente para você que tem planos aí de se mudar para Dublin. Espero que tenha lhe sido útil. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora. E já ative esse sininho para toda vez que sair um vídeo quentinho do forno como este, com essa super entrevista e que acabou de sair agora, você já vai ser notificado. Thank you so much. See you. Bye.